sejam todos bem-vindos ao programa Troca de Ideias com o professor Mário Beni. Nesta quinta-feira, nós trazemos para participar do programa mais um confrade. O programa Troca de Ideias com o professor Mário Beni apresenta a série especial Academia, uma iniciativa voltada à valorização do conhecimento e ao aprofundamento de discussões fundamentais para o fortalecimento do setor de turismo e eventos. Esta série destaca a importância da Academia Brasileira de Eventos e Turismo, composta por confrades e confreiras, profissionais reconhecidos por sua expertise e contribuição significativa ao desenvolvimento acadêmico e prático da área. Com a experiência e liderança do professor Mário Beni, o programa oferece um espaço dedicado à reflexão crítica, à troca de experiências e à construção de estratégias que impactem positivamente o mercado. Os convidados são especialistas de referência que contribuem para ampliar a visão dos participantes e incentivar a excelência profissional. Acompanhar a série especial Academia é mergulhar em conversas enriquecedoras que transcendem o óbvio e promovem a qualificação contínua dos profissionais do turismo e dos eventos. Hoje nós recebemos o confrade Norton Luiz Lenhart. Ele começou sua trajetória no turismo em 1969, quando inaugurou o restaurante Shop Stiebel, um dos mais antigos e famosos restaurantes de Porto Alegre, administrado até hoje pelo acadêmico e sua esposa Suzana. Ele é ex-presidente da Federação Nacional de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares, foi presidente e conselheiro da membros afiliados da Organização Mundial do Turismo, OMT, ONU, e membro do Fórum de Líderes de Turismo da OMT, ONU, em Madrid, na Espanha. Diretor da CNC, é ex-presidente da Câmara Empresarial de Turismo da CNC. Foi ainda membro do Conselho Nacional de Turismo, sendo conselheiro nacional do SENAC. É fundador e ex-presidente e conselheiro da Câmara de Turismo do Rio Grande do Sul. Foi coordenador do setor turístico empresarial brasileiro na elaboração da Lei Geral do Turismo e idealizador, fundador e ex-presidente do Conselho Curador do Porto Alegre Convention e Visitors Bureau. Em 2011, assumiu uma cadeira no Conselho Empresarial de Turismo ProRio, da Associação Comercial do Rio de Janeiro, em reconhecimento ao trabalho de Lenhart em prol do desenvolvimento do turismo brasileiro e internacional. Foi ainda idealizador e incentivador dos roteiros turísticos integrados do Rio Grande do Sul, Rota Romântica, Rota do Vinho e Rota da Uva e do Vinho, Costa Doce, Caminho das Águas, Rota Nacional e Internacional das Missões Jesuíticas. Lenhart também é autor de vários livros na área de turismo, entre eles Comentários à Lei Geral do Turismo e Proposições Legais, em coautoria com Lilian Souza Soares Cavalheiro. É conselheiro da Federação e diretor do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Porto Alegre. Em 2013, foi agraciado pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul com a Medalha do Mérito por Farroupilha e a Medalha de Reconhecimento Getúlio Vargas, oferecido pelo CONFEP, Conselho Federal Parlamentar. Em 2008, foi eleito acadêmico fundador da cadeira 26 da Academia Brasileira de Eventos e Turismo. Seu Norton, seja muito bem-vindo, professor Mário, com o senhor. Muito obrigado. É com muita honra e alegria que recebemos hoje o Norton Lenhart para essa entrevista. Ele que é meu colega há muitos anos, meu confrade na academia, estivemos juntos como membros da Organização Mundial de Turismo, enfim, é uma longa caminhada.
Falaremos hoje sobre política empresarial de turismo. Temos trabalhado muito a questão das políticas públicas e acho que é hora de explorar mais e aprofundar os nossos conhecimentos sobre a política empresarial do turismo, que é a que está na frente do processo. Portanto, a política empresarial de turismo refere-se ao conjunto de diretrizes, estratégias e práticas adotadas pelas empresas do setor turístico, com o objetivo de promover um desenvolvimento sustentável, competitivo e ético de suas atividades. Essa política está diretamente relacionada ao posicionamento estratégico das organizações frente ao mercado, à sociedade, ao meio ambiente e aos diversos stakeholders envolvidos na cadeia produtiva do turismo. No contexto contemporâneo, marcado pela crescente conscientização ambiental e social, as empresas de turismo têm sido desafiadas a adotar políticas empresariais que conciliem lucratividade com responsabilidade socioambiental, e isso implica em integrar ações de responsabilidade social corporativa, preservação de recursos naturais, valorização do patrimônio cultural e inclusão social nas práticas empresariais cotidianas. Uma política empresarial do turismo bem estruturada contempla, entre outros aspectos, uma missão, visão e valores de organização aliados e alinhados ao desenvolvimento sustentável do turismo. Compromisso com qualidades dos serviços prestados, priorizando aí a experiência do turista e o bem-estar das comunidades receptoras. A promoção da ética nas relações comerciais, respeitando os direitos trabalhistas, os fornecedores, os parceiros e os consumidores. Adoção de práticas inovadoras e tecnológicas que realmente possam contribuir para a eficiência dos processos e redução dos impactos ambientais. Também a articulação com políticas públicas de turismo, contribuindo para a governança e a construção coletiva do destino turístico. O planejamento estratégico, o monitoramento de resultados com foco na melhoria contínua e também na competitividade do negócio. Dessa forma, a política empresarial de turismo é um instrumento essencial para orientar a atuação das empresas de forma responsável, eficiente e integrada com os princípios do turismo sustentável. Ao adotar uma política coerente e bem planejada, a empresa fortalece sua reputação no mercado, amplia seu potencial na atividade para turistas conscientes e colabora ativa e efetivamente para o desenvolvimento das regiões onde atua. Dito isso, gostaria, Norton, de ouvi-lo. Eu apenas fiz uma introdução e agora vamos para um diálogo e quero ouvi-lo sobre esse tema para iniciarmos efetivamente essa conversa. Obrigado. Obrigado, Beni, pelo convite, né? E parabéns pela iniciativa, né? Você está trazendo
pessoas que deram e têm dado uma contribuição muito importante para o desenvolvimento do turismo brasileiro, apesar dos pesares, né? Eu entendo que o turismo brasileiro poderia estar num patamar muito, mas muito melhor do que está hoje, né? E para isso tem uma série de fatores, né? Que provavelmente a gente vai ter tempo aí de entrar em algumas dessas questões, né? Assim, a minha vida inteira eu dediquei parte dela, né, para esse tipo de atividade, porque eu acredito que uma sociedade só vai ser eficiente, capaz, bem desenvolvida, se nós tivermos os setores bem organizados, né? E a maneira de organizar setores são através de entidades representativas dos mesmos. Portanto, eu acredito muito na representatividade, né? E no nosso setor, principalmente, né? O setor de turismo é uma atividade muito, mas muito complexa. Por que é complexa? Porque ela mexe com vários setores produtivos, independente um do outro. Não basta a minha empresa ser eficiente, ser capaz, se o transportador não for, se o cara que hospeda não for, se o cara que transporta não for eficaz. Então, é uma série de atividades que juntos formam o produto turístico, né? Então, isso é muito complexo. E, por isso, nós temos que ter organização. E acho que aí nós começamos já a ver um dos primeiros problemas que o turismo brasileiro tem, né? O setor privado ele tem muita dificuldade de trabalhar junto, muita dificuldade. Eu percebo isso porque eu faço há 40 anos esse tipo de trabalho, né? Na verdade, eu sempre digo que eu faço política empresarial, né? Então, eu estou iniciei no nosso pequeno sindicato de hotéis e restaurantes aqui de Porto Alegre, né? Cheguei à presidência da entidade maior do nosso setor, que foi a Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, né? Mais de 1.200.000 empresas, mais de 8 milhões de empregos diretos. Portanto, é uma grande e importante entidade, né? Também tivemos junto à CNC. Portanto, fizemos política empresarial desde a nossa cidade, nosso estado, e também nacional e internacional, quando, então, participamos do Conselho Empresarial da Organização Mundial de Turismo, né? Mas, então, eu acho que o primeiro tema a ser tratado e ser debatido aqui é exatamente como o setor privado do turismo nacional tem encarado as suas responsabilidades, né? Eu entendo que nós estamos aquém do que nós deveríamos estar. Nós temos ainda um ranço que vem lá dos anos 60, 70, onde os governos decidiam o que a gente tinha que fazer e como tinha que fazer, né? E aí o que acontecia é que nós acabamos nos acostumando a esperar que o governo fizesse as coisas para nós, e até hoje eu vejo dessa forma, né? Então, pode ver os países desenvolvidos, como no turismo, como a Espanha, a Inglaterra, a França, próprios Estados Unidos, a participação governamental é muito pequena. É muito pequena. Quem faz o grande trabalho de projetar, de analisar, de desenvolver a atividade é indiscutivelmente o setor privado. O setor público ele tem suas políticas públicas, tal, e tem que colaborar, não tenha dúvida disso, mas o vital e o principal é quem tem produto para vender, é quem tem os equipamentos, e isso é o setor privado. O setor privado é que tem essa responsabilidade, né? O setor privado é que recebe, o setor privado é que vende, né? Então, essa é a nossa responsabilidade, né? E quando nós percebemos que isso estava acontecendo, né? Então, todo o meu trabalho durante todos esses anos foi tentar fazer com que esse setor começasse a trabalhar junto. Haja visto que nós
Nós fomos a terceira Câmara Empresarial de Turismo criada no Brasil, isso lá nos anos 70, final dos anos 70, 80. Então, onde participavam as principais entidades empresariais do turismo gaúcho, né? E foi exatamente dentro dessa entidade que projetou para que a gente começasse a participar já lá nos anos 70, do Conselho Nacional do Turismo, né? Também foi através dessa entidade que a gente acabou como membro afiliado da Organização Mundial do Turismo, porque nós entendíamos que tinha que buscar respostas para algumas perguntas que a gente não sabia como respondê-las, né? Então a gente saiu para buscar essas respostas, né? E essa Câmara foi criada com esse intuito. Então, pela primeira vez no Rio Grande do Sul, o turismo privado sentava numa mesa para discutir as questões macro do turismo brasileiro, do turismo gaúcho, né? Que até então nunca fazíamos, né? E foi com esse mesmo propósito, Beni, que nós criamos dentro da Confederação Nacional do Comércio, por proposição minha, para o doutor Antônio de Oliveira Santos, então presidente na época da CNC, para que ele criasse também a Câmara Empresarial de Turismo dentro da Confederação Nacional do Comércio. E eu me lembro muito bem que o doutor Antônio disse assim, mas nós vamos criar só com as nossas FEComércio. Eu digo, não, aí não vai resolver, doutor Antônio. Eu tenho que botar o setor de turismo dentro. Eu tenho que trazer aqui as empresas que representam os transportes terrestres, os transportes aéreos, os agentes de viagem. E esses não participam, na verdade, da CNC, que é uma entidade sindical, né? Não participam. Mas isso é uma Câmara que vai trabalhar a questão macro do turismo. Então, nós precisamos que elas estejam dentro. Ele aceitou e a gente convidou as 23 maiores entidades empresariais do setor para sentar numa mesa, como disse antes, e começar a discutir as nossas questões importantes do turismo brasileiro. E também, pela primeira vez, somente o setor privado sentou para conversar quais as estratégias, como nós íamos desenvolver o turismo brasileiro, né? Com todas as entidades sentadas juntas, né? Porque todas elas têm sua parcela na montagem desse produto. E eu disse, como disse anteriormente, que é uma atividade muito complexa de se realizar. Precisa ter sintonia. É como uma orquestra, né? Tem vários instrumentos, mas se cada um tocar a sua música, não vai ter música nenhuma, vai ter um pandemônio, né? Então, sim, tem que ter um maestro que faz com que todos os instrumentos, com seus sons característicos, toquem a mesma música, né? Então, essas entidades devem ser os maestros. Elas devem mostrar como o setor, cada setor deve colaborar e ajudar na montagem desse processo. Então, a minha vida foi toda ela dedicada a isso, né? Confesso que eu imaginava que, a essas alturas do campeonato, a gente tivesse avançado muito mais, mas é muito complicado, né, Pedro? Então, a gente tem que continuar buscando essas alternativas, né? Os conventions bureaus são também uma tentativa dessas, em micro espaços, né? Ou seja, dentro de cidades, também é uma maneira de juntar as partes interessadas, né? Então, algumas coisas assim estão sendo desenvolvidas e a gente tem avançado nesse setor em função disso, né? Muito bom. De que maneira, Norton, a política empresarial de turismo pode ser aí um fator de influência positiva ou negativa no desenvolvimento sustentável dos destinos turísticos, especialmente em regiões com fragilidade ambiental ou social? Bem, em primeiro lugar, a pessoa que não tem esse cuidado, ele, na verdade, está trabalhando contra si próprio, né? Porque o grande atrativo do turismo, principalmente esse com fragilidade, são exatamente o ecossistema frágil que faz com que as pessoas tenham interesse de visitá-lo, né? Se tu tiver uma ação predatória
certamente tu vai ter problemas e o destino vai terminar, né? Então, seria uma estupidez, né? Mas a gente vê ocorrer algumas coisas desse sentido, né? O mundo inteiro mostra, né, como às vezes o setor empresarial ele é nocivo para alguns destinos, né? Tanto na área imobiliária como tantas outras aí que de repente extrapolam a sua a sua a sua responsabilidade, né, e acabam trazendo prejuízos para o destino, né? Mas volto a afirmar, se nós não tivermos esse cuidado, nós estamos jogando contra nós mesmos, né? Então, a grande maioria dos empresários deste setor, eles pensam dessa forma, né? Não tem como tu fazer diferente, né? Não tem como fazer diferente. Até porque hoje a sociedade está muito mais consciente do que está, como era há 40, 50 anos atrás, né? E o próprio viajante ele escolhe seus destinos, evidentemente, olhando esse aspecto. Se aquela região, se aquele estado, se aquele país, se aquela cidade realmente ela tem vocação e ela tem esse cuidado com, com, com o desenvolvimento do turismo na região, né? Então, eu acho que esse aspecto, eu diria que não me preocupa em demasia, né? Porque, volto a afirmar, se o camarada for um mau empresário, bom, aí é outra coisa, né? Mas eu não me preocuparia demais com isso. Claro que nós temos que ter cuidado permanente, né? Isso aí é uma coisa que a gente tem que ter permanente. Mas eu acho que os grandes problemas hoje do turismo brasileiro, e a ele compete ter muito cuidado, porque a natureza é um dos grandes atrativos para o Brasil, né? Nossas praias, nossas matas, nossas cidades, né? Então, os grandes atrativos dela é a natureza. Então, nós temos obrigação de cuidá-los, né? Mas nós precisamos, acima de tudo, planejamento. Nós não planejamos as coisas como elas deveriam ser planejadas, a meu modo de ver, né? Nós deixamos a desejar essa questão de planejamento. E eu acho que nós tínhamos que ter um cuidado maior disso, viu? Mas a gente quando senta para trabalhar isso, a gente percebe com muita clareza, né? Eu estava vendo esses tempos o nosso ministro do Turismo traçando metas para 2026, né, de chegada de turistas aqui, e eu confesso para ti que eu fiquei preocupado, né, porque como ele espera que a gente vai ter um aumento significativo, como ele estava dando, ele estava imaginando que o turismo brasileiro, né, sem nenhum estudo mais profundo a respeito do próprio produto turístico, do mercado comprador, dos mercados de longa distância, do mercado de curta distância, né? E aí ele diz assim, olha, nós vamos fazer um trabalho muito forte para trazer chineses para o Brasil. Minha gente, vem, hoje, os turistas chineses que vêm para o Brasil representam 1,1% dos turistas estrangeiros que chegam aqui. E nunca vai ser muito, porque eles estão muito longe do Brasil. Nós temos que trabalhar com o turista, com o mercado comprador mais próximo do nosso país, né? Mas isso não tem planejamento. As pessoas não conseguem enxergar o óbvio. Nós tivemos uma grande discussão agora na academia, Benito participou, inclusive, a respeito disso, do turismo internacional, né? E ali mostrou com muita clareza, né, o quanto é importante os destinos próximos, né? Os emissivos próximos do destino, né?
Então, a gente não pode empregar fortunas para trazer turistas chineses para cá. Nós temos que fazer um investimento no mercado que vai trazer respostas imediatas, né? Ou respostas palpáveis, né? Então, eu sempre tinha essa discussão com o Valfrido, né? Eu disse, Valfrido, nós temos que trabalhar muito, 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 muito o mercado interno brasileiro. O mercado interno brasileiro é o nosso maior mercado. O mercado interno brasileiro é que mantém a nossa hotelaria aberta, que mantém nossos restaurantes, que mantém nossos agentes de viagem, que mantém nossos transportadores. É o mercado interno brasileiro, que é enorme. É enorme. Sim. Nós somos um continente aqui, né? Tu olha o mercado interno da Europa, né? É uma coisa monstruosa, né? A quantidade de turistas que eles trabalham nesse mercado, né? Se não me falha a memória, em 2023 circularam pelos principais países da Europa 380 milhões de turistas. Então, enquanto aqui nós ficamos nos nossos permanentes 6.800, né? Enfim, né? Então o que falta para nós é, primeiro, o setor privado tem que estar trabalhando junto. Segundo lugar, nós temos que ter estatísticas confiáveis. Todos os estados, todas as cidades têm que ter suas estatísticas, têm que ter os seus números, para que depois, nacionalmente, a gente possa fazer uma reflexão de como o turismo está sendo desenvolvido nas regiões e no próprio país, né? Para a gente fazer um estudo de quem está chegando no Brasil, mas isso precisa ser uma coisa permanente, não é de vez em quando a gente fazer isso, tem que ser permanente. A Espanha, ela lá pelas tantas, ela resolveu, e aí o setor privado, né, com apoio, evidentemente, do setor público, eles criaram a Excel Tour e participavam dessa entidade que eles criaram, na verdade, grandes empresas da Espanha que financiavam e aí montaram em todos os estados espanhóis, né? Aí chamam de províncias, né? Enfim, eles juntaram todas essas fizeram um levantamento e fizeram estatística permanente de todos esses estados, né? E no final de ano eles juntavam, compilavam todas esses números aferidos no desenvolvimento do turismo, e ali faziam uma análise crítica desse desempenho. A região de Andaluzia desenvolveu X tanto por cento. Por que desenvolveu X tanto por cento? Quem é que chegou lá para colaborar e ajudar nesse sentido, né? E assim por diante, né? Então, então, todos os anos, eles têm todos esses números que ajudam a Espanha a ver qual é o lugar que eles têm que trabalhar mais para desenvolver, quais os problemas que eles tiveram para poder atacar, né? O que foi feito de certo nessa região que pode ser feito na outra, e assim por diante, né? Então, acima de tudo, falta estudos para o turismo brasileiro. E se tu olhar, por exemplo, a indústria, o comércio, todos eles têm estudos permanentes e avaliações permanentes do desempenho delas. Nós não temos. O turismo brasileiro não tem. Tu pega a indústria, a indústria te dá todos os números dela, qual é o desempenho, quais os países, quais os estados que melhor se desenvolveram, que tipo de indústria, né? Então, eles te dão os números todos, comércio é a mesma coisa, né? Agora, nós, do turismo, não temos isso, né? Então, eu me lembro que a primeira vez que eu trouxe aqui para o país a famosa conta satélite, né, da Organização Mundial do Turismo, então eu trouxe para cá, junto na época, com o governo brasileiro e a Organização Mundial do Turismo, nós fizemos uma reunião aqui em Porto Alegre sobre a conta satélite, né? Isso é uma maneira também da gente buscar dados, né, do país inteiro, no que diz respeito ao turismo, e tem uma vantagem. Essa conta satélite,
ela pega também as outras atividades que acabam ajudando o desenvolvimento do turismo brasileiro, né? Porque não é só a agência de viagem, só os operadores, só os transportadores, só os hotéis, só os restaurantes. Não, também a indústria que fornece tecido para os hotéis, para as toalhas de mesa, para as camas, enfim, a área de porcelana, de talheres, de computadores, de aviões, de automóveis, de aluguel, e tudo isso junta numa conta só, e aí a gente tem o número exato da importância do turismo. O dia que nós tivermos isso, eu tenho convicção e certeza que os governos não vão mais nos tratar com tanto descaso como tratam o turismo nacional, né? E aí também chega a parte do governo, né? Os estados, os municípios, o próprio país, eles não falam turismo, mas na verdade eles não têm nem noção do que representa o turismo, na verdade, né? Exatamente. Veja, Norton, você e eu, nesses anos todos que pertencemos ao Conselho Nacional de Turismo, você lembrou bem, eu acho que não tem uma ata em que eu não tenha cobrado energicamente a questão das contas satélites, inclusive apresentando um projeto de pesquisa da Universidade de São Paulo, feita pelos melhores pesquisadores da Faculdade de Economia e Administração, da FIA, com vários itens que realmente estavam faltando, e o Ministério sempre optou pela possibilidade de ser feita essa pesquisa pelo órgão oficial de pesquisa do país, e, na verdade, o IBGE nunca realmente implementou isso. E nós ficamos sem essa possibilidade até hoje, mas eu sou testemunha da sua luta e a minha nesse trabalho das contas satélites. Mas, para infirmar ainda mais essa questão, até que ponto a articulação entre políticas empresariais privadas e políticas públicas de turismo pode gerar sinergias ou conflitos? Quais estratégias poderiam ser adotadas para garantir uma integração eficiente entre ambas? Nós vivemos um momento muito complicado político no nosso país, né? E não é de hoje, né? Então, os ministérios trabalham, enfim, voltado mais para a questão ideológica do que para a questão empresarial propriamente dito, né? E o setor empresarial também muito disperso, né? Eu acho que a primeira coisa que nós temos que fazer é o setor privado sempre digo, ter uma mesa redonda para sentar, né? E não entrar nada de placa branca, né? Só o setor privado. E depois de fazer essas análises de propor caminhos, chamar o governo. Eu tenho sido um crítico permanente do Ministério do Turismo, né? E chego ao ponto de dizer que eu acho desnecessário, né, o Ministério do Turismo. Eu acho que só serve como barganha política, né? Só vai pessoas lá que não têm nenhuma noção do que é turismo. Em 6 meses já são professor catedráticos, né? E o mesmo ocorre nos governos, secretarias de turismo, sim, secretarias municipais. Isso é um problema sério. Isso mostra que o turismo não é levado a sério, né? Então, eu acho desnecessário, porque sempre tem essa briga e tal. E agora, com essas emendas parlamentares, então, isso aí virou uma loucura, né?
Agora mesmo nós tivemos notícia que o turismo brasileiro vai ter um corte de 55% de verbas contingenciadas. Né? 55%. Quer dizer, um troço maluco. Então eu acho e entendo, né, que o setor público também tem que repensar a sua atividade dentro do nosso setor. Eu sempre defendo que, por exemplo, a Embratur ela tem que estar dentro da Cacex, né? Porque turismo é um produto de exportação, e se ela só trabalha para vender o turismo brasileiro para o exterior, ela tem que estar lá dentro, né? Então, ela não tem que ser uma entidade fora, né? Ela tem que estar lá dentro da venda, até porque eles têm uma expertise também extraordinária, né? A Cacex, né? Porque olha quantos produtos industrializados, enfim, que estão aí sendo vendidos mundo afora, né? Com o apoio, evidentemente, dessa entidade, né? E ministério, nós podemos estar dentro do Ministério da Economia, né? Eu defendo essa tese, né? Mas eu sei que a maioria dos meus parceiros gostam de ter um ministério, gostam de ter um ministro para fazer referência a ele. Eu confesso a vocês que eu vi muito poucos ministros do turismo eficazes. Né? O Caio de Carvalho, eu acho que o Maris Guia também foi um bom ministro, entendeu? Mas depois não vejo nenhum nome que possa dizer assim, olha, esse foi extraordinário. Né? Não vejo. Né? E os dois têm uma visão do setor empresarial bem clara, bem definida. Né? Então, é complicado tudo isso aí, né? Mas eu acho que nós temos que evoluir muito. Mas, acima de tudo, o setor empresarial tem que sentar e conversar. Nós não temos outro caminho. Tu olha, por exemplo... Quais são os... Fala. Tu olha São Paulo, por exemplo. São Paulo hoje é um exemplo de como tu fazer turismo, né? São Paulo hoje tu tem um desenvolvimento extraordinário, né, no turismo. Então, eu acho que parte desse viés, né? Por quê? Porque São Paulo é organizado. Né? São Paulo se organizou para essa atividade. O setor empresarial de São Paulo se organizou. Olha o Convention de São Paulo, a musculatura, né, que tem essa entidade. Né? Então, eles se prepararam para isso. Mas nós temos que fazer isso nacionalmente. Né? Nós temos que fazer isso dentro do próprio coração do governo. O governo tem que entender que ele tem que criar alguns mecanismos que são fora desses, usualmente, que eles têm feito, que não têm dado resultado nenhum. Né? Nenhum. Tu olha desde 2012, 2011, 2010, nós nunca saímos dos 6 milhões. E olha, isso que nós tivemos uma Copa do Mundo de Futebol e tivemos umas Olimpíadas. Hein? E não aproveitamos isso. Não aproveitamos nada, Beni. Nada. Nós temos o mesmo número de turistas que nós tínhamos quando teve a Copa, temos hoje. Nada, não aproveitamos nada. E que nós tínhamos antes. Olha, Barcelona é antes e depois da Olimpíada, né? O turismo de Barcelona, né? Então, veja a questão do turismo no México. Só Cancún recebe 30 milhões de turistas por ano. A América do Sul toda, o turismo no sul-americano não chega a 30 milhões. É que, na verdade, Beni, ele tem um mercado comprador extraordinário do lado dele. Sim, claro. Basta passar a fronteira, que é os Estados Unidos, o americano. E aí entra, então, aquela questão do turismo próximo ou não. Tem a estatística da OMT, que não deixa a gente fora disso, é que na OMT
eles fizeram uma estatística: 80% dos voos realizados no mundo é de curta distância e 20% é de longa distância. Sim. Então, assim, ó, o Brasil, os grandes países emissores de turistas estão acima de 6 horas de viagem. E isso é turismo de longa distância. Então, nós estamos falando no universo somente de 20% das viagens que se realizam no mundo. Então, para nós trabalhamos com esses 20%, na verdade, muito menos, porque 20% vai para outros países e tal. Então, o que sobra para nós é muito pouco. E se tu olhar, por exemplo, dos 6 milhões e 800 mil que nós recebemos, 2 milhões são de argentinos. Sim. Depois, 800 e poucos de chileno, paraguaio e uruguaio também, 800 e poucos mil. E dos Estados Unidos, que é dos países de longa distância que mais manda para nós, são também 800 mil, não chega a 900 mil turistas. Então, isso mostra que realmente nós estamos num cercado de países que tem uma densidade demográfica muito baixa, portanto, poucas população, e normalmente países pobres, né? Que têm pouco poder aquisitivo, portanto, viajam pouco, né? Então, nós temos que ter, por essa deficiência que nós temos de localização, nós temos que ser mais eficientes do que nunca para poder trazer as pessoas para cá, né? Mas, enfim. Eu faria uma pergunta a você. A reputação de uma empresa no setor turístico pode ser mais influenciada por sua política empresarial ou pela experiência imediata do consumidor? Como é que você justifica com base em aspectos de marketing, ética e sustentabilidade? Isso aí é fundamental para qualquer empresa que queira ter sucesso, né? Se tu não tiver um produto de qualidade, se tu não tiver uma divulgação adequada do teu produto, né? Se tu não tiver uma boa prateleira, uma boa vitrine para colocá-lo, né? Tu não vai ter sucesso na tua atividade, né? Então, isso é fundamental, né? Então, hoje, o marketing está extremamente desenvolvido, né? Agora, com novas ferramentas, né? Com a questão da internet, enfim, da digitalização. Digitalização. De tudo. Então, a gente modificou muito, né? Desde o tempo que eu comecei a empreender até os dias de hoje, é uma coisa impressionante, né? Eu me lembro que quando a gente ia para fazer workshops tal, do turismo aqui do Rio Grande do Sul, enfim, na Argentina, no Uruguai, no Chile, enfim, onde for, o que a gente gastava de bagagem para levar papéis de divulgação dos nossos destinos, dos nossos produtos, era uma coisa impressionante, né? Custava quase tão caro quanto as passagens aéreas, né? Para transportar aquela papelada toda, né? E hoje tu abre um computador na frente do teu cliente e tu transmite para ele tudo que tem, né? Então facilitou muito a nossa vida, né? Mas o que eu estava falando antes é o que eu acho que é importante e tem muito a ver com o que tu está falando das empresas, mas aí sim do turismo como um todo, né? É exatamente esse tipo de trabalho que nós temos que realizar, né? Nós temos que ter produtos bem elaborados, né? E um sistema de divulgação e vendas extremamente eficaz, né? Porque se nós não fizermos isso, nós sempre vamos estar atrás na competição com esses outros destinos, principalmente, como nós vimos falando anteriormente, pela distância que nós temos dos grandes destinos emissores e com potencial de gastos elevados, né?
Então isso é complicado, né? Então, nós temos que ter uma... Olha, isso é tão verdadeiro que, se tu olhar o mercado americano também, o mercado americano, ele na verdade, ele... Deixa eu ver aqui só para... O mercado americano, em 2023, ele recebeu 67 milhões de turistas. Tu pode ver que não é muito se tu botar do lado do México, né? que na oportunidade recebeu 42 milhões, né? Não é muito, mas porque isso também, a distância prejudica também Claro. os Estados Unidos, né? Enquanto que na Europa não, né? É um mercado muito próximo, então eles conseguem. A Espanha, esse ano que passou, ela recebeu 100 milhões, o mesmo que recebeu Paris um ano antes. Paris não, a França, um ano antes. 100 milhões de turistas. E isso, Beni, é uma coisa que está... Eu li um noticiário agora, e eu até coloquei no nosso WhatsApp da academia, né? Louvre fechou. Os caras fizeram uma espécie de greve lá, os funcionários, pelo número de pessoas que estão entrando dentro do museu, e eles não têm capacidade de atender todas essas pessoas, né? Então, é uma coisa maluca, né? Cidades da Espanha estão começando a rejeitar os turistas, porque eles não conseguem mais caminhar nas calçadas. Não fala nem nos hotéis, nos restaurantes, não, eles não conseguem caminhar nas calçadas, né? O overtourism. Então, e isso também é uma oportunidade para nós, Beni, porque muitas pessoas estão procurando destinos agora que não sejam tão concorridos como esse, para aproveitar melhor a viagem, né? Então, essa outra vantagem que nós deveríamos ter. Mas, se a gente está organizado, tu consegue perceber essas coisas e criar políticas exatamente para buscar esse tipo de turista que está insatisfeito e que está sendo mal recebido em alguns lugares que tem ido, né? Então isso tudo mostra como a gente precisa ainda trabalhar muito para desenvolver a nossa atividade. E o grande... A palavra-chave disso chama-se planejamento. Nós temos que ter planejamento. Essa é a palavra-chave. Nós não sabemos... Tu pergunta por que nós recebemos 6 milhões e 800 mil turistas no Brasil em 2023. Por quê? A gente não sabe, né? Não sabe. E por que não recebemos mais? Também não sabemos, né? Também não sabemos. Por quê? Porque não tem planejamento, né? Não tem estudos para ver por que nós recebemos essa quantidade de turista. Aquilo que eu falei, por exemplo, se nós tivéssemos aí uma empresa como aquela que tem na Espanha, que faz essas análises todas, né? E quem financia aquela empresa na Espanha, Ben, por exemplo, El Corte Inglés, né? Aquela rede de grandes lojas da Espanha, o Banco Oficial Espanhol, e só a Aerolíneas, a Ibéria, entendeu? São essas que financiam isso, porque elas, como são grandes empresas, elas precisam desses números para poder trabalhar e projetar o desenvolvimento delas, né? Então, elas financiam esse tipo de trabalho, esse planejamento, essa análise do mercado para depois, sim, planejar, né? Fazer análise e depois planejar. Tem pessoas especialistas, na verdade, eu não sou especialista, muito longe disso ainda, de marketing, de planejamento, mas, de qualquer forma, nós teríamos que ter um planejamento eficaz. Que seria o papel da Embratur, né? Não, eu não diria da Embratur, eu diria que... Não, já que ela foi transformada praticamente
num processo de marketing e não de estudos. Mas internacional só, né? E internacional também, né? E ainda então, internacional. Pois é, porque nós temos que cuidar do mercado interno brasileiro também, né? Então não dá para a gente pensar na Embratur para fazer isso. Porque hoje não é função da Embratur pensar no mercado interno brasileiro. Não. E eu volto a afirmar, defendo há muitos e muitos anos, o principal mercado do turismo brasileiro é o mercado interno. Interno. Né? Então, e não podemos descuidar nunca. E eu não vejo grandes ações dos ministérios passados e desse com o mercado interno brasileiro. Não vejo grandes ações. Né? Tem algum projeto, algum planejamento para o desenvolvimento, para melhorar mais o turismo interno brasileiro? Não vejo. Né? Sim. Antes, no tempo começou, acho que o Caio de Carvalho, depois ainda o Mares Guias também seguiu aquela municipalização do turismo, né? Aquilo eu sempre gostei, aquele é um projeto que me agrada muito, né? Porque, na verdade, o turismo, o nascedor dele é dentro dos municípios, né? É na cidade, né? E depois ele vai para outros destinos, mas inicialmente é dentro dos municípios, né? Que o turismo acontece. A sua região. Né? E aí entrou depois... Regionalização. A primeira vez que eu fui numa reunião do OMT, o Beni, foi em Berlim. E eu estava indo como convidado, ainda não era... Lembro. Eu, como Câmara de Turismo, não era associado ainda da organização. E aí eu fui convidado para assistir algumas palestras lá, e uma delas... de um amigo pessoal meu, e tenho certeza que é teu também, o Eulógios Bordas. Sim, sim. E o Eulógios estava fazendo uma palestra sobre os clusters de turismo. Sim. E eu olhei aquilo, eu digo, meu Deus do céu, isso cai que é uma luva lá no Rio Grande. Né? Claro. E aí depois que ele fez a palestra, conversei um pouco com ele e tal, e eu digo, vou me associar nessa entidade, porque eu tenho muito que aprender aqui para levar para o Rio Grande. Né? E na oportunidade ainda eu conheci lá também também fugiu o nome dele agora. Ele foi, inclusive, coordenador das Américas pela Organização Mundial do Turismo. Eu não lembro o nome dele. E ele tinha feito um trabalho no Rio Grande do Sul, lá nos anos 60. Eu acho que o Rio Grande do Sul foi o primeiro estado brasileiro a contratar uma empresa que desenvolvia turismo internacional para fazer um projeto para o Rio Grande do Sul. E também encontrei esse senhor lá, que era espanhol, agora me fugiu o nome dele, daqui a pouco eu me lembro. E eu digo, bom, é aqui que eu vou ter que associar a Câmara. E aí eu associei a Câmara nessa organização. Né? E quando vim aqui, estava para ser realizado... aí o que eu fiz? Foi citado nessa palestra um exemplo da Romantikstraße na Alemanha. Né? E eu digo assim, quando terminar o seminário aqui, eu vou alugar um carro e vou fazer a Romantikstraße. E fiz isso, aluguei um carro e viajei toda a rota romântica na Alemanha e vi como funcionava. Eu digo, isso aí eu vou botar lá no Rio Grande do Sul, porque nós estávamos festejando, eu não sei quantos anos, da imigração alemã lá também. Eu digo, eu vou aproveitar esse gancho. E aí quando cheguei aqui em Porto Alegre, chamei os prefeitos de Nova Petrópolis, de Novo Hamburgo, de Gramado, de Canela, de São Francisco de Paula. Eu digo, olha, vamos fazer a nossa rota romântica aqui. E aí nós iniciamos os roteiros integrados aqui no Rio Grande do Sul. Depois fizemos a rota da uva e do vinho, ali lá de Caxias, Bento, Garibaldi, aquela região toda produtora de vinho, né? Iniciaram o cluster da uva e do vinho. Isso mesmo. Aliado à questão histórica alemã. Então, depois nós fomos para as missões jesuíticas, né?
também para a Costa Doce, que ali Pelotas, Rio Grande, aquela região também que é muito rica em natureza, enfim. Então, com esses aprendizados que a gente vai buscando e, com o passar dos anos, a gente vai tentando aplicar aqui, né? Mas, então, foi muito importante a organização para a gente trazer algumas coisas para cá. E o Brasil não trabalhava bem com a Organização Mundial do Turismo. É verdade. Eu tenho uma última pergunta. E a Gislene ainda teria mais uma. Quais, ou melhor, de que maneira políticas empresariais rígidas ou inflexíveis podem limitar a capacidade de inovação e adaptação das empresas turísticas diante de crises como houve da pandemia ou desastres naturais, como o seu estado sofreu terrivelmente? Tu sabe, Beni, que com a pandemia fechou no Brasil definitivamente mais de 300 mil restaurantes. Se nós temos em torno de 1 milhão e 200, nós estamos falando em 25% dos restaurantes do Brasil fecharam e não abriram mais. Né? Você veja que coisa maluca, né? E contra isso, Beni, não tem receita. É resiliência. Tem que trabalhar, tem que buscar, tem que passar por isso, né? Você imagina, o meu restaurante de Porto Alegre, ele é um dos mais longevos, está entre os 10 mais longevos de Porto Alegre. A gente balançou, foi complicado a gente passar essa pandemia, ainda a obrigatoriedade de fechar e essas coisas todas, foi muito complicado. Eu diria para ti assim, quanto menos o governo interferir nas empresas, mais forte, mais saudáveis nós seremos. Tá? Eu posso te dizer assim também, com toda a convicção dos meus 56 anos de atividade frente à minha empresa, eu nunca paguei tanto imposto como eu estou pagando agora. E eu sou uma pequena empresa. Né? E esse também é um dos grandes problemas do turismo brasileiro. E do turismo mundial, a grande maioria, 97% das empresas do turismo são pequenas empresas. Não são grandes empresas. Quem são as grandes empresas do turismo? Redes de hotéis, a empresa de aviação. Sim. Né? E tu tira aí 2 ou 3 grandes CVCs da vida e deu, acabou. O resto é tudo pequena empresa. Então, nós não temos poder financeiro. Né? E para tu juntar todas essas pequenas para ter o poder político também é complicado. Né? Por isso que a gente precisa ter entidades verdadeiramente representativas e que trabalhem para o desenvolvimento das empresas na qual ele representa. Né? E que isso também é difícil no país. Perfeito. Né? Mas, assim, eu volto a afirmar, eu entendo que o governo tem que interferir o menos possível nas nossas atividades, e ele interfere demais. Legislações totalmente anacrônicas. Eu, quando saí da presidência da Federação Nacional, uma grande parte do meu tempo que eu dedicava à Federação Nacional era dentro do Congresso Nacional, apagando incêndio de legislações que vinham só prejudicar o nosso setor. Haja visto que eu contratei uma advogada e uma economista. Todos os dias de manhã, quando elas chegavam lá, elas abriam o computador e olhavam quais os projetos de lei que tinham entrado na Câmara Federal ou no Senado, que diziam respeito ao turismo, mas
o turismo, mas também, principalmente, a hotelaria e a gastronomia. Para que nós pudéssemos. Aí eles imediatamente analisavam o projeto de lei, viam a interferência que teria no nosso setor, né? Se era importante para o nosso setor ou se era nocivo. Aí a gente fazia o contato com o deputado que apresentou o projeto e aí mostrava a nossa posição. Então, eu passava 60%, 70% do meu tempo dentro do Congresso para conversar com esses deputados para tentar apagar incêndio, né? Então, tu vê como era complicado, complicado a gente manter as estruturas e as nossas empresas saudáveis, né? É muito complicado. Senhores, o custo do Brasil é muito caro. Senhores, aproveitando que o professor Mário fez uma pergunta referente a que coloca o turismo no campo das crises, nós estamos vivendo um período histórico bastante conturbado, a começar pela pandemia do Covid. Sim. E fechou o mundo, que, enfim, mostrou as fragilidades dos diversos setores da economia, entre eles o turismo, talvez ou provavelmente o mais afetado. Hoje, nós estamos vivendo um período de completa incerteza. Nós temos conflitos bélicos acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia, em Israel, contra a Palestina, a faixa de Gaza, e agora Israel, Irã e Estados Unidos. E vários países da África também que a gente não fala. Fora, né? Que a gente não fala, fora o que vem acontecendo, fora isso. Como ficamos numa possível escalada dessa violência, desses conflitos bélicos? Como fica o turismo nessa miríade de problemas que fogem à alçada dos pequenos empresários, enfim, da população em geral, população mundial em geral? Como fica? Na verdade, guerra prejudica toda a economia, né? E a economia, no todo prejudicada, evidentemente, prejudica várias atividades econômicas, entre elas o turismo. O turismo é uma atividade de alegria, de lazer, de paz, né? De conhecimento. A guerra não tem absolutamente nada a ver conosco. Nada, 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 nada. Não tem nenhum viés que tu possa olhar. Não, mas aqui a gente pode tirar algo. Nada, nada, nada. Nós só perdemos com isso. Só perdemos. Mas perde a humanidade, perde o ser humano, né? Porque é uma coisa horrorosa a gente estar vendo isso, né? É uma coisa que a humanidade já devia estar num outro estágio, né? Eu fico me questionando, né? Precisa morrer todas essas pessoas para a gente ter uma vida melhor, um respeito melhor entre os cidadãos, entre as pessoas, entre os povos? Mas é um troço maluco, né, Tchê? Então, todos nós somos impactados, né? Nós aqui no Rio Grande do Sul sofremos demais também nos últimos 5, 6 anos. Se nós não temos enchente, nós temos estiagem, né? E nós somos um estado eminentemente agrícola, né? E pastoril. Então, para nós, o tempo é uma coisa importante, né? E São Pedro não tem sido muito amigo de nós, né? Nós temos passado trabalhos monstruosos aqui. O nosso setor de turismo foi extremamente prejudicado, né? Nossas cidades, por exemplo, como Gramado, a Rota Romântica, enfim, toda ela prejudicada, com desmoronamento de barreiras, com estradas bloqueadas, com os rios saindo para fora das suas caixas. Porto Alegre atingiu uma cheia nunca antes vista, né? Nem a de 41, que era o grande marco da grande enchente, hoje essa ultrapassou a de 41, né? De 1941. Então,
todos nós fomos impactados, né? Vários restaurantes, hotéis fecharam, né? E não abriram mais, né? Evidentemente, outros vão abrir, mas aqueles empresários, aquelas pessoas foram impactadas de forma definitiva, né? Definitiva, né? Então, mas, volto a afirmar, é o mundo que vivemos, né? E nós temos que ter resiliência, nós temos que ter capacidade de responder a essas coisas, né? Mas muitos vão ficar pelo caminho, né? Isso eu não tenho a menor dúvida. Essa pergunta é um pouquinho complicada de ser respondida, mas pelo contexto histórico em que estamos vivendo, ela não poderia deixar de ser feita. E é um tema que estamos todos em suspenso, né? E é engraçado, num momento que, após a pandemia, houve um boom no turismo mundial, né? Até porque as pessoas se deram conta que eles estavam muito presos dentro de casa, e então aí disseram assim, não, vamos viver. Saíram para viver. Então, esses números impressionantes que nós estamos vendo no turismo mundial é consequência da pandemia. A pandemia gerou uma necessidade das pessoas saírem das suas casas, do seu convívio normal, cotidiano, para sair para o mundo. E isso ocorreu e está ocorrendo. E agora vem essa guerra para frear tudo isso. Porque vai frear, né? Vai frear. Isso vai frear. Né? Para ter uma ideia, o meu filho viajou para os Estados Unidos ontem. Aí a minha mulher disse assim, filho, tu precisa ir, filho. Preocupada com o problema dos Estados Unidos ter entrado também nessa guerra lá do Oriente Médio, né? Então, essas preocupações ficam latentes nas pessoas, né? Então, isso realmente, a curto e médio prazo, e talvez longo prazo, dependendo do desenrolar dessas agressividades, se vai extrapolar aquela região, né? E vir uma terceira guerra mundial, sei eu. Se isso acontecer, realmente aí toda a humanidade vai ser prejudicada, né? Mas esperamos que não, né? E pedimos aos céus que nos ajudem aí para que dê um pouquinho de tranquilidade. Para esses homens que decidem aí, né? Enfim. Muito bom. Norton, quero te agradecer pelo seu depoimento, pelas suas ideias, pelas suas observações e, acima de tudo, pela sua visão experiente, pertinente e holística sobre o turismo empresarial e político e as previsões que efetivamente com que você efetivamente fechou a sua fala. Muito obrigado, o programa agradece e teremos logo mais outras oportunidades em que gostaríamos de ouvi-lo. Tá bem, muito obrigado, Beni. Eu que fico agradecido, para mim é um prazer sempre falar contigo, né? Na verdade, você é um pouco professor de todos nós, né? É verdade, o Beni é um professor de todos nós, né? A gente aprendeu extremamente muito com ele, aprende muito com ele, né? Contigo, né? Então, primeira faculdade tu já estava lá lecionando, né? Ensinando, né? De turismo aí em São Paulo. Então, tu é um ícone no turismo brasileiro, né? E para mim é um privilégio, né? Conviver contigo, para mim é um privilégio participar desse teu programa, né? E eu que devo agradecer sempre, né? A ti, né? Enfim. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Nós que agradecemos, senhor Norton, por compartilhar conosco do seu tempo e um pouco do seu conhecimento. E lembramos a todos que estão chegando agora, não esqueça, faça a sua inscrição no canal, acione o sininho e lembre-se, o programa Troca de Ideias vai ao ar às terças e às quintas. Às terças com programas voltados mais para a parte acadêmica. E às quintas-feiras
nós estamos apresentando o especial Academia. Nós trazemos o pessoal, os confrades e as confreiras, para compartilharem conosco o seu conhecimento. Esperamos vocês na próxima terça-feira. Um grande abraço, até lá. Muito obrigado. Obrigado.